fato de nós estarmos aqui, né, é um privilégio, né? O irmão até cita nessa semana algo relativo a isso, que nós, por um lado, pode ser que algum de nós não tenha perdido ninguém da família, mas sempre se conhece alguém que se perdeu aí com toda a situação da Covid, né? Mas graças ao Senhor, nós estamos aqui e isso prova, irmãos, que o Senhor tem cuidado realmente de nós. Não é privilégio nenhum nosso, porque, né, pode ser que muitos tenham pego também, mas pegou, sarou, né? É o caso da Amigos, que eu sei, não sei de demais irmãos, né? Laide, né? Então, irmãos, é isso aí, né? Depois nós não podemos ficar realmente olhando para as situações dessa terra, nós precisamos aprender realmente isso, né? Porque nessa terra, irmãos, tudo realmente prova para nós que é o contrário daquilo que Deus quer para nós, né? Mostra que o caminho de Deus, ele é outro do que nós realmente temos nessa terra. Por isso, irmãos, os irmãos têm falado muito dessa questão de nós não amarmos o mundo, as coisas que há no mundo. Por quê? Justamente por causa dessa situação, né? Tudo coopera contrário às coisas de Deus. Tudo coopera para piorar o relacionamento de Deus com o homem. Então, graças ao Senhor que nós estamos vivendo hoje o limiar dos tempos, que o nosso sentimento, nosso coração seja de realmente prosseguir servindo o Senhor a cada dia. Com a nossa simplicidade, com a nossa maneira de, né, mesmo da nossa maneira, mas sempre procurando melhorar a nossa posição, melhorar a nossa condição diante do Senhor. Por isso que eu falei, irmão, quando eu falava daquele hino, eu falei, se fosse para nós escolhermos, às vezes nem eu me escolheria, às vezes não os irmãos escolheriam assim, mas o Senhor, irmãos, Ele nos escolheu. Aleluia. Nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Ninguém pode nos falar, nem o inimigo pode mudar essa questão na nossa vida, né? Porque o Senhor nos escolheu e estamos escolhidos. Então, os irmãos, as irmãs crerem nisso? Amém. Então, irmãos, é isso aí, né? Esse tem que ser realmente o nosso coração. Quando o inimigo vier com aquelas ladainhas, né? Olha lá, está fazendo isso, aquilo, fez isso. Você sai fora, que o Senhor já me escolheu. Irmãos, Ele sabe disso, mas Ele ainda sempre fica procurando situações para poder mudar também a nossa condição diante de Deus. Então, que o Senhor possa continuar crescendo em nós, né? Mas vou ser bem breve com relação a essa palavra hoje. Volto a dizer para os irmãos, é impossível falar tudo que Pedro fala nas mensagens, né? Mas nós podemos sim tirar de tudo que ele fala, tirarmos alguns pontos para nós desfrutarmos. Eu creio, irmãos, tantos versículos não seja lermos tantos versículos, porque todos os irmãos têm alimento diário, teve em casa, tem as mensagens que ouvimos, temos as mensagens gravadas, né? Então nós vamos só dar uma geral para relembrar, para refrescar na memória dos irmãos essa mensagem, tá? E graças ao Senhor, irmãos, ele vem falando que em Apocalipse, né? Vamos abrir Apocalipse. Ele primeiramente, né, antes dos versículos ditos, ele fala no capítulo 1, versículo 13. Fala assim, a 12:13, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, qual que é a ênfase aqui? No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Aqui, irmãos, quando Deus revelou o livro de Apocalipse para João, né,
Antes disso, eu vou só lembrar os irmãos, eu não tenho na cabeça onde é o versículo, mas os irmãos vão se lembrar. Por que, irmãos, no Evangelho de João? Os irmãos lembram lá nos Evangelhos, quando Pedro pergunta para o Senhor, Senhor, e esse aí, né? E esse aí, né? Que é relacionado a João, né? O que o Senhor fala para ele? O que te importa, né? O que te importa? Importa? Como é que é? Fala alto, Marcos. Se eu quero que ele permaneça. Se eu quero que ele permaneça, o que te importa? Quando te segue, né? Então, moço, aí surgiu, mas então João não vai morrer. Mas será que João é o queridinho do Senhor? Ele vai... Não, na verdade, só para nós lembrarmos, irmãos, que João morreria, como ele morreu, mas essa questão do Evangelho, do trabalhar de João não pararia. João pararia, mas aquilo que o Senhor havia determinado para ele permaneceria até a volta do Senhor. E hoje, irmão, nós estamos vivendo partes finais dessas revelações que o Senhor revelou então a João. E é por isso que fala aqui, que no versículo 13 fala que quando o Senhor foi passar essas visões para João, só refrescando nossa memória também, irmãos, que o Senhor, quando Ele quer revelar algo para a igreja, Ele não viria aqui e revelaria para nós todos juntos, né? Por quê? Acho que eu falei isso na mensagem passada, eu falei. Por quê, irmãos? Porque a revelação do Senhor, ela, por um lado, ela é espiritual. Aí, às vezes, um entenderia na mente, um de um jeito, outro de outro, cada um interpretaria de uma maneira. Então, é por isso que o Senhor fala sempre a um profeta, para que esse profeta depois fale aos demais aquilo que o Senhor falou. Aí não tem bate-boca, irmãos. Aí não tem, por que disso, por que daquilo? Não, pergunta para o Senhor então, que Ele tinha, né? E aí, você não tem contato com o Senhor, você não é um profeta? Mas, basicamente é isso, irmãos. O Senhor, Ele trabalha dessa maneira. Por isso que na igreja, até os tempos de hoje, né? Quando o Senhor quer falar algo, Ele revela para os seus profetas. E essa palavra, ela vem acompanhada de resultados, irmãos. Não é simplesmente falou por falar, acha que eu estou pensando que eu sonhei que sonho é sonho e visão é visão, pensamento é pensamento, e visão é visão. Então, graças ao Senhor, que o Senhor tem revelado isso nos últimos tempos, né? E nós temos tido esse privilégio de estar vendo esse livro, né? Parte desse livro que é tão, até mesmo ignorado por muitos cristãos, por não entenderem. E, na verdade, não é fácil o entendimento do livro de Apocalipse, porque não é para o entendimento, né? Ele é para nós realmente irmos diante do Senhor e saber qual é a posição que o Senhor quer-nos nesses tempos finais. Porque, irmãos, eu confesso, nas primeiras vezes, quando comecei a olhar o Apocalipse, eu queria ver aquele homem com 10 chifres lá, e eu ficava doidinho. Onde será que era um chifre? Será que era aqui, um aqui, né? Irmãos, a nossa... sete olhos. Onde que é esses olhos, né? Asa, ele tinha de um lado a face do homem, do lado de boi, do lado da águia, do outro, né? Tinha várias faces. Vamos, se nós ficarmos olhando dessa maneira no conhecimento, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum, né? Por quê, irmãos? Porque cada versículo ele tem base em revelações, né? Então, cada uma das revelações nós temos elas disponíveis hoje em livros, né? Em estudos que os irmãos já fizeram, né? Versões que realmente nos mostra isso. Mas o principal ponto, irmãos, é nós
sabermos, acompanharmos o que o Senhor tem falado nos últimos tempos, né? Esse, irmãos, é o principal método que nós temos a seguir. Porque quando nós acompanhamos o falar do Senhor, irmãos, o falar do Senhor não erra. O falar do Senhor não mente. O falar do Senhor, Ele nos direciona. É por isso que estamos aqui, irmãos. Sabe, com certeza, muitos irmãos, por terem parado nessa pandemia aí, com a parada de muitas reuniões, né? Às vezes o nosso distanciamento, falo de uma maneira geral, irmão, muitos irmãos não conseguiram voltar. Muitos irmãos foram tragados por essas, pelo medo, pelas situações, né? Por isso que eu digo que é um privilégio nós estarmos prosseguindo, claro, não nos esquecendo desses irmãos, não nos esquecendo das pessoas. Por isso, esse homem parece como um filho do homem, aqui no versículo 13, no meio dos candeeiros. Os candeeiros aqui, irmão, fica a igreja, né? A igreja é aquela que brilha, né? Semelhante ao Filho do Homem. Esse semelhante ao Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus, que está no meio da igreja cuidando de todos nós. Então, irmãos, nós muitas vezes não nos livramos das coisas porque nós somos bons, ou porque nós somos isso ou aquilo, é porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Tá? Esse é o grande privilégio de nós servirmos a esse Deus vivo e verdadeiro, que Ele cuida de nós. Irmãos, nós não podemos duvidar disso, né? No nosso dia a dia, nas situações, sempre nós somos provados com relação a isso. O Senhor está cuidando de nós, né? Mas ainda o que aconteceu comigo não foi tão legal, mas ainda assim poderia ter sido pior. Senhor Jesus. E por isso, irmãos, no alimento diário ele fala, eu vou ler alguns trechinhos, né? Fala que esse momento da aurora, ele está totalmente relacionado com o livro de Apocalipse, tá? E o irmão falou uma coisa muito interessante, irmãos. Hoje, Deus tem muitos filhos, né? Como nós sabemos que Ele tem muito filho? Porque a questão de ganhar a vida de Deus para dentro de si não está relacionada só à vida da igreja, mas quem tem a vida de Deus? Todos aqueles que creram e receberam em todas as épocas e lugares. Então são muitos os filhos de Deus, tá? De muitas épocas, de muitas idades, e com certeza, irmãos, vai ainda nascer muitos filhos de Deus daqui para frente, né? Por causa das situações, muitas pessoas têm se voltado ao Senhor, o Evangelho tem se intensificado, né? A palavra tem se divulgado de mais maneiras, de todas as maneiras. Então, com certeza, muitos, né, ainda se levantarão como filhos de Deus. Mas, no momento, eu tenho o privilégio de ser, você tem, então nós já fazemos parte dessa família, né? Graças ao Senhor por isso, Senhor Jesus. E é por isso, irmãos, que Deus cuida de nós, tá? Só, irmãos, que Ele não pode contar com todos esses filhos. São poucos os que são realmente filhos de Deus e que são despertados a servir o Senhor adequadamente. Irmãos, isso não só lá fora não, no nosso meio mesmo, às vezes nós, muitas vezes nós ficamos aí dormindo, bobeando com relação a servir o Senhor, né? Porque a gente fala assim, aí você pensa logo, aquela pessoa que eu conheço lá, abandonou o Senhor, aquele lá não quer mais, aquele lá não está querendo mais, aquela lá está difícil, né? Mas, irmão, olha para você, quantas vezes nós não somos difíceis também para Deus, né?
nós damos trabalho, às vezes nós não queremos prosseguir, levamos às vezes meio empacado. Então, irmãos, Senhor Jesus, o Senhor merecia muito mais de nós. Sim. O Senhor merece muito mais de nós, né? Graças ao Senhor, porque Ele está nos despertando com relação a isso, irmãos. E é por isso que Ele tem falado que o que importa hoje não é o nosso estágio na vida da igreja. O que importa hoje? Não é, quantos anos você tem de vida de igreja? 20, 30, 40, 10, né? Ah, tá. E o estado seu? O estado também. Então, o que adianta? Não é o estágio. Mas, irmãos, por outro lado, eu sempre digo isso para os irmãos, nós não podemos também menosprezar o nosso tempo que nós servimos do Senhor. Não é? Não podemos menosprezar, porque graças a esse tempo, nós estamos aqui, irmãos. Tá capengando, não interessa. Se o Senhor vier nessa hora que nós estivermos aqui, nós vamos estar, né? Mas, irmãos, o que é, na verdade, o que se é mais importante? É o estado que nós estivermos, né? Então, mostrando, irmãos, isso foi uma visão maravilhosa, porque nós pensávamos mesmo no que o estágio que nós estávamos tinha um determinado valor. Mas aí, o que nós pensávamos? Mas e quem chegar agora? Nós não olhávamos para o estado, só para o estágio. E o Senhor nos mostra que aquele que chegou agora, há pouco tempo, há quantos anos atrás chega, se ele pode alcançar um estado melhor do que qualquer um ter um melhor estado do que ele tem um grande estágio. Mas como assim? É busca, irmãos. É busca. Irmãos, isso não é um desânimo, tá? Não é para desanimar ninguém, é para nos ajudar que todos nós corramos para um estado melhor, uma busca melhor. E isso com certeza não vai nos levar a ser grandes vencedores com o Senhor. Precisamos estar vigilantes, tá? Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa questão da palavra profética, né, a palavra que o Senhor tem realmente revelado a nós, da mesma maneira, irmãos, que o Senhor revelou para João nesses tempos aqui, né, o Senhor tem usado também profetas atuais para poder estar revelando a nós também, assim como Ele revelou para João. O Senhor, irmãos, Ele revelou para João de uma maneira assim bem grossa, né? E aí, irmãos, os irmãos com o passar do tempo vêm desfrutando, vêm experimentando, e com certeza quanto mais revelação se tem de uma palavra, mais a luz cresce, né? O Pedro ainda falou isso na live de quinta-feira, falou que, irmão, é bom a gente falando sobre o assunto, porque quanto mais você fala, mais luz você recebe. E é uma verdade, né? O Senhor, Ele quer realmente nos iluminar, e por meio da palavra profética, nós podemos então seguir essa direção. Eu tinha também, irmãos, uma questão, né? Que como saber se a palavra profética é verdadeira? Será que não tem, né? Eu cria, né? Mas eu não tinha dúvida com relação ao que o Senhor dá, a prática que o Senhor dá na vida da igreja. Eu nunca tive dúvida. Tanto é quando surgiram problemas lá atrás, né? Em alguma situação, eu falei, não, eu sou pela vida da igreja. Senhor, se tivermos errado, os irmãos todos vão estar errados. Eu não vou errar sozinho. Mas é verdade, irmãos. Nós temos que ter essa direção, não é? Nós conhecemos a igreja por meio dos irmãos. Então, claro, irmão, o Senhor, ele tem as suas direções. Então, aí eu falo, como saber que a palavra profética é uma palavra realmente confiável? Porque a palavra, irmãos, ela sempre é acompanhada pelos sinais.
tudo que a palavra fala acontece. Né? Nós temos visto muito isso agora. Irmãos, tem coisa aqui que foi falada lá nos Salmos, lá em Gênesis, e o Senhor está mostrando isso agora. Né? Olha quanto tempo se passou para que essas palavras se revelassem, se acontecessem. Irmãos, e felizmente está acontecendo nos nossos tempos. Né? Então, graças ao Senhor por isso, eu não tenho mais dúvida quanto a isso, porque a palavra ela é confirmada através de sinais e de prodígios. Então, graças ao Senhor por isso. Senhor Jesus, no capítulo 4, versículo de 1 a 5, que é o que fala dessa mensagem, né? Apocalipse 4, versículo de 1 a 5, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Vamos só falar aqui. Imediatamente eu me achei em espírito. Então, irmãos, pode ter certeza, o Senhor vai só falar a nós quando nós formos encontrados em espírito, na posição, da maneira correta. É por isso, irmão, o Senhor é muito cuidadoso na questão de revelar as coisas. Se Ele revelar algo para nós e nós não tivermos espírito, estivermos aí voando, aí, a hora que você tiver o entendimento daquilo, você vai pensar da sua maneira. Mas será que é? Será que Deus está certo? Né? Por isso precisamos ser achados em espírito. Quer ser tocado pelo Senhor? Quer que o Senhor revele para você? Imediatamente ache em espírito. A esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, a base aqui é o versículo 5, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Só lembrando, irmãos, por que então muitas coisas têm acontecido? Irmãos, tem acontecido, eu estou falando de coisas boas, mas olha quantas coisas ruins têm acontecido, paralelo ao que o Senhor tem revelado para nós, tem mostrado para nós na igreja, né? Irmão, não são poucos, se nós for enumerar aqui, o clima está mudando, né? Vamos falar, esses trem soltando fogo aí, os vulcões, lugar que nunca tinha acontecido, né? Fogo para todo lado. Os irmãos viram aqui, acho que ninguém nunca tinha visto um ventinho daquele que teve aqui para nós esses dias. E é um ventinho, irmão, é um ventinho. Aquilo lá é um ventinho. Perto desse que acontece nos Estados Unidos, do México lá, é um ventinho. Então, irmãos, essa doença aí, né? Mano, são muitas coisas acontecendo de ruim paralelamente às coisas boas que vão acontecer para o povo de Deus. Mas está certo isso? Está certo. É preciso que aconteça também coisas assim, para que mais e mais as pessoas possam ser despertadas e nós também possamos ser despertados. Então, irmãos, Apocalipse ele fala, não fala só de coisas boas, não. Ele fala, na verdade, mais de coisas ruins do que ruim aos nossos olhos, mas é o trabalhar de Deus,
assim, é a justiça de Deus trabalhando sobre as coisas, né? Olha quanto mal já fizeram com Deus aí, ainda bem que Deus é Deus, Ele não se abala com situações como nós nos abalamos, né? Mas olha no decorrer de todo esse tempo aí, o quanto a maldade todos têm feito com Deus, né? Até mesmo nós, muitas vezes, por negarmos prosseguir, sermos preguiçosos, mas isso é desagradar a Deus também, né? Mas nós temos no nosso meio alguém que cuida de nós, né? Oh, Senhor Jesus! Bom, nós temos um sumo sacerdote, né? E esse sumo sacerdote, no Velho Testamento, vou só dar uma passada aqui, no Velho Testamento, era esse sumo sacerdote que cuidava de todo o povo de Deus, de todas as coisas de Deus ali. Por que, irmãos, que tinha que ter um sumo sacerdote? Porque a ordem não era dada diretamente de Deus ao povo, né? Os irmãos lembram quando aquelas pessoas especiais subiam para ter comunhão com Deus, né? Outros eram achados em espírito em determinada situação, Deus falava com eles, porque o Senhor usa alguém para poder levar aquilo que está no seu coração, para que o povo possa entender. Então, irmãos, sempre nós temos, a palavra nos mostra Deus direcionando o seu povo através de alguém, né? E a nossa vida hoje também ela é direcionada por meio de alguém. Nós temos um sumo sacerdote. Vou ler aqui no Alimento Diário mesmo, fala aqui: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Senhor Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele que nos atende, é Ele que leva diante de Deus nossas petições, nossas súplicas, nossas ações de graça, nossas reclamações, né? Ele que nos leva diante de Deus, e também é Ele que traz Deus até nós, tá? Então, irmãos, esse é aquele que tem cuidado de nós a todo tempo, Senhor Jesus. Então, é por isso que, né, o Senhor, Ele é cuidadoso. Mas Jesus, é fácil para Ele ser sumo sacerdote, porque Ele é Deus, tá? Mas nasceu, Ele é filho de Deus, mas nasceu da humanidade. Ele nasceu de Maria. O Marcos falou isso na semana, ele falou aí, nasceu de Maria, né? E eu pergunto para os irmãos, o que os irmãos acham, as irmãs acham? Se Jesus quisesse ter pecado, Ele poderia ou não? Mas, se Ele quisesse, Ele até poderia, né? Mas não fique isso na cabeça não, irmão. Isso é só uma interrogação para nós analisarmos, né? Senão você fica, né? Tentado Ele foi, mas, né? O tempo todo. Mas eis a diferença. Ele era obediente ao Pai. Ele não errou, Ele não pecou por causa da obediência, né? Ele viveu como Deus, como homem na terra por aquele período de vida de 33 anos e meio. Ele viveu, irmão, como homem, né? Tanto é que na sua morte ali ele apanhou no rosto, foi cuspido, foi, né? Alguém que podia ali num estalar de dedo ali, acabar com tudo. Ele não fez isso. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele ama o homem. Então, irmãos, é esse sumo sacerdote que nós temos à nossa disposição. Amém. Sempre nos amou e sempre nos amará. Amém. Ele não fala assim, alguém que muito
me amou. Muito nos amou e muito nos ama. Então, irmãos, é esse Senhor que nós temos à nossa disposição. Tá? Senhor Jesus. E também, irmãos, com relação a... No Velho Testamento, quando o povo de Israel estava tudo juntinho, tudo no amor ali, irmãos, era milhões e milhões de pessoas, o povo de Israel. Depois, devido às situações deles, né, o reino de Israel se dividiu em 2 reinos, né? E essa divisão foi tudo por causa daquele monte de gente ter esquecido de buscar o Senhor, entrado na sua vida normal, entrado no seu dia a dia. Irmãos, um povo que viu a mão de Deus assim, aqueles que não ouviram dos seus pais, avós ali, abrindo o mar, fazendo milagres, né? E uma coisa ou outra. Mas aquele povo um dia desobedeceu. Cada um, né, procurou os seus interesses próprios e abandonaram então o Senhor. Então, se espalharam e um dos reinos, né, Israel, foi levado cativo. Irmãos, imagina, povo de Deus ser levado cativo, sendo que um povo que era assim, ele era temido, não por causa do povo, mas por causa do Deus que aquele povo tinha. Quando eles passavam, o povo tremia. Ai, meu Deus, é aquele povo do Deus. Aí, esse mesmo povo leva o nome de Deus à vergonha, sendo, né, Senhor Jesus. Mas, irmãos, o Senhor, ele tudo tem os seus meios. Depois ele volta, né? Ele chama na reconstrução ali, na reconstrução dos muros, né? Não vou ler. O Senhor então faz chamamento para quem quisesse vir ali, poder. Então, irmãos, daqueles milhões e milhões de pessoas que eram o povo de Israel, veio uma minoria de pessoas para reconstruir, e para trabalhar para a edificação do templo. Só para chegar no ponto, irmãos, que hoje não é a mesma coisa. Por isso que são muitos os salvos, são muitos que conhecem o Senhor, mas aqueles que realmente vão trabalhar e servir o Senhor, né, de coração, por amor ao Senhor, irmãos, são poucos, né? Às vezes são poucos até de nós aqui. Nós somos poucos, né? Mas de nós pode ser menos ainda, irmãos. Então que o Senhor possa realmente ter misericórdia de nós e nos ajudar a prosseguir, né? Mas por isso, irmãos, o Senhor não se abala, né? Vamos lembrar que o Senhor, ele não conta com um grande rebanho. Claro que o Senhor queria todas essas ovelhas, as ovelhas dele juntas, né? Claro que ele queria. Claro que um pai quer todos os filhos juntos. Bom, eu estou falando pais dentro de uma maneira normal no mundo, porque muitos pais hoje querem a distância dos filhos, né? Mas dentro de um padrão normal, o pai sempre quer agrupar, agregar os filhos. E aí isso também é o desejo de Deus. Mas poucos serão aqueles que vão estar realmente disponíveis a trabalhar para o Senhor. Que desses poucos, irmãos, sejamos nós. Amém. Porque o Senhor não conta com muito, que Ele fala de um pequeno rebanho. São poucos os que vão prosseguir no Senhor. Então, desses poucos, que nós queiramos lutar para estar dentro desse pouco. Amém? Senhor Jesus. E falando do sumo sacerdote, o Senhor, eu falei do Senhor Jesus, mas também o Senhor teve outras pessoas humanas normais sendo sumos sacerdotes. E ele fala então de Josué, né? Quando ele fala em Zacarias, lemos que ao tirar o sumo sacerdote Josué do fogo, né? Antes de falar disso, irmãos,
nós éramos escravos do mundo, escravos de Satanás. E esse sumo sacerdote veio interceder por nós. Por isso, fala que nesta era, mesmo com a intensa atuação do Espírito, as dificuldades também aumentam. As tribulações persistem, mas temos um sumo sacerdote que cuida de nossas necessidades. Por isso podemos achegar-nos a Ele confiadamente. Bom, sempre que a coisa apertar, se achegue confiadamente ao Senhor. Irmãos, que não cuide, né, irmãos? Mas o Senhor vai estar sabendo. Sabe qual uma coisa que fez bastante tocado? Sumo sacerdote, quando fala do sumo sacerdote terreno aqui, de um escolhido dentro do povo aqui, também não é qualquer um. Não, o Senhor, quando eu ia levantar um sumo sacerdote para poder estar direcionando o povo, irmãos, não vai achando, caçando com o dedo assim, quantos tem, é difícil, né? Por quê? Zacarias 3, 1-3 fala assim, vou ler só esse versículo para os irmãos. Zacarias 3, de 1 fala assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. É Deus que mostrou, tá? O qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, é uma pessoa comum, né? Mas, por outro lado, Josué estava na mesma situação que nós, qualquer um de nós estamos. Mas por que é difícil, irmãos, pessoas? Bom, porque o Senhor conhece o coração das pessoas, né? Ele sabe quem que Ele pode mudar, a condição de quem que Ele pode mudar e de quem Ele não pode, né? Por isso, Josué aqui, irmãos, ele, quando fala que ele está com as vestes sujas, é porque ele também é um pecador. Precisa trocar aquelas vestes. E a veste do pecador, ela não se troca daqui para ali, né? O Senhor precisamos ganhar o Senhor, pedir perdão, né? Então, irmãos, isso é trocar essas vestes, como foi trocada as vestes de Josué. Então, Satanás, irmão, quando veio tentá-los aqui, né? Aí fala, eu gosto muito dessa... Fala, não é este um tição tirado do fogo, né? Então, Josué já estava no fogo, já estava sapecando já, né? Então, irmãos, o Senhor o tirou daquela condição. Irmãos, você sabe, eu me atia a essa questão com relação ao sacerdote agora. Por que o Senhor escolhe pessoas assim? Porque essas pessoas já passaram por essas situações. Então ela pode ter misericórdia daqueles que ela vai encontrar passando por situação, né? O sumo sacerdote, então, como ele tinha que receber as pessoas, tem um ponto aqui que ele fala, deixa eu achar aqui, a Epístola de Hebreus esclarece mais ainda a relevância do sumo sacerdote ao dizer que todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus.
a constituição dele, a partir dele ser levantado como sacerdote, são concernentes às coisas de Deus. Mas olha aqui, ó, a favor dos homens. Ele ganha a revelação de Deus, mas ele é a favor dos homens. Quando ele vai interceder, é contra os homens? Não, é a favor dos homens. Então, se esse sumo sacerdote já passou, foi experimentado por situações, quando, né, eu chegar diante dele e pedir uma ajuda, ele vai saber o que está acontecendo comigo, porque ele já passou por aquilo. Então, irmãos, graças ao Senhor por isso. E é por isso, irmãos, que hoje o Senhor quer levantar cada um de nós. Né? Quando você vê a situação de uma pessoa, seja ela qual for, não julgar pela situação. Aquela não tem jeito, não. Mas é olhar para a pessoa como alguém. Você está ajudando aquela pessoa, né? Você está a favor daquela pessoa. Então, irmão, graças ao Senhor por isso, né? E o Senhor tem dado oportunidades aí, principalmente os irmãos têm saído nas ruas aí, a mudar a situação de muitas pessoas, né? Quando você vai orar com uma pessoa e ela te conta a situação dela, você não tem aquele coração, ixi, está enrolado. Você não fala assim para a pessoa, né? O que você fala? Você toma aquele sentimento como seu e coloca em oração diante do Senhor. Isso, irmãos, é o serviço de um sumo sacerdote. Então, ele é alguém comum que intercede em prol das pessoas. Irmãos, eu não consigo. Consegue, irmão, consegue, né? Se nós tivermos esse coração, o Senhor vai mudar a nossa condição. Eu até falaria, eu acho que eu não consigo, mas o Senhor vai mudando o nosso coração, o nosso sentimento, né? Porque fala, irmão, se nós não temos um coração assim, nós não servimos para ser somos sacerdotes, né? Se não tem esse coração, esse amor, essa empatia pelas pessoas, empatia, né? Empatia, nós não vamos a lugar nenhum. Então, o Senhor possa ganhar do meio de nós muitos sumos sacerdotes que realmente intercede pelas pessoas, que seja a favor das pessoas, que amam realmente as pessoas, né? Então os irmãos entendem por que ser um sumo sacerdote não é fácil, porque tem que ser alguém que se compadece, né? Senhor Jesus, quando ele via a multidão, fala que ele olhava, ele tinha compaixão, né? Ele não falava assim, irmãos, lá vem aquele bando de passa-fome de novo, eles estavam tudo aqui ontem, por causa de comida, lá, já vem comer de novo. Não, né? Ele não falava assim, né? Falava, né? Se expunha ali, e depois ainda mandava dar pão para aquele povo. Então, bom, o Senhor, ele é exemplo para todos nós, né? Senhor Jesus. Finalizando, né? Irmãos, isso aqui, eu não sei, o Aira está nessa mensagem, tá vendo essa mensagem lá? Não, né? Não? Então você está pegando o bonde andando, na hora que vocês for, já vai estar. Essa figura do candelabro, irmãos, está na página 66, depois os irmãos vejam aí. Bom, não precisa falar disso aqui. Isso aqui está tudo bem esclarecido e é melhor vermos e lermos do que falar. Eu só queria falar uma coisa assim, que esse azeite, irmãos, esse candelabro que nós vemos aqui, irmãos, até há pouco tempo nós só víamos, né, o candelabro, que era uma peça feita de ouro, única, né? Não tinha nem vela dentro dos copinhos aqui, né? Hoje, como nunca, o Senhor tem mostrado esse candelabro e dado a nossa realidade, né? Do que realmente isso aqui é.
Então, irmãos, o Senhor realmente é maravilhoso. Nós estamos na época, por isso que fala, querido leitor, essa situação não ocorreu em nenhum momento na história da igreja com tanta realidade em todos os tempos. Esse mecanismo nunca funcionou tão perfeitamente como tem funcionado em nossos dias, né? Então, mas o falar profético tem revelado coisas, né, que nós ainda vamos, com certeza, ver muitas coisas acontecerem, né? Bom, não se falava, só se falava do candelabro até há pouco tempo, né? Você via, até estava vendo, tem uma montanha, não sei aonde aí, que você tem um candelabro certinho, grandão lá, falei, puxa, né? Desenhado e tal. Em cima da mesa acho que do André, quando ele dá live, tem um candelabro, né? Mas, irmãos, agora é realidade para nós. Esse candelabro, ele está cheio de azeite, ele está se enchendo. E fala que essa luz do candelabro, o lumiar dela é intenso agora. Não é mais de tempo em tempo, né? É por isso que tem as oliveiras ali jogando óleo, o azeite constante, né? Para quê? Para que essa luz não mais se apague, né? Essa luz não foi, a luz do candelabro, ela não foi feita para ficar apagada. Ela foi feita, né, para sempre dar a sua luminosidade. E essa claridade, irmãos, ela vem por meio da palavra, né? É a palavra que nos desperta, a palavra que nos renova, faz com que esse depósito de óleo cresça em nós, faça com que nós usamos o nosso óleo para poder ungir outras pessoas, alcançar outras pessoas. Então, irmãos, com certeza, esse candelabro não vai apagar mais não. Não vai faltar óleo para ele mais não. Até a volta do Senhor, ele vai estar aceso, né? E fala que o candelabro ele tem que estar aceso em cima do monte, né? Não é debaixo do alqueire, não é dentro, tem que estar exposto, né? E esse velador, quem somos? Somos nós, irmãos. Se nós temos esse fogo, se nós temos essa unção, quando nós alcançarmos as pessoas, é o que nós vamos passar para elas. Se nós não temos o que passar para as pessoas. Infelizmente é assim, né? Então que o Senhor possa dar ainda para nós um coração de valorizar, irmãos. Eu quero só voltar a dizer, nós temos tido, graças ao Senhor, agora retornando às reuniões presenciais, né? Mas, irmãos, nós temos muitos meios de que essa palavra esteja sendo constituída em nós, né? Nós temos a palavra, nós temos as reuniões, temos reuniões online, temos as várias palavras que podem nos constituir, né? O irmão falou uma coisa muito interessante agora, para nós não ficarmos atidos àqueles livros antigos também, né? Não que nós não devamos ler, né? Mas o que está muito atrás, o Senhor já está renovando, irmãos. Não que não sirva o falar dos outros irmãos, mas pega ele como estudo, como relação, né? Porque o que o Senhor tem revelado para nós nos tempos atuais é mais avançado, irmãos. Amém. O Espírito agora ele está a todo vapor, né? E isso é verdade, irmão. Se você pegar um livro muito antigo e for olhar alguma coisa, você vai ver que não tem mais muita daquela luz que os irmãos tiveram no passado. Bom, o Senhor precisa renovar também, ele precisa andar também. O inimigo não para não, viu? O inimigo cada dia ele avança, então o Senhor também não vai ficar para trás, por causa de mim, por causa de você, não vai ficar esperando não, o Senhor tem que avançar também. Então, graças ao Senhor, né, que o Senhor possa dar a nós essa mais uma revelação.